É, Bom dia, meu nome é José Almir, estou aqui para fazer mais um vídeo. Um vídeo para mim importante, mas eu gostaria que aquele que queira se inscrever, se inscreva, faça um joinha, comente, né, um assunto que às vezes a gente vive só no nosso pensamento, nossa maneira de ver o mundo, né? E às vezes a vida não é assim. Para mim a vida não é assim. A vida eu tenho que ter o olhar do outro também, porque o outro ele dá os seus sinais. Eu vou falar aqui de Francisco Conte, um francês, né? Um francês. Nasceu em 1798, morreu em 1857. Então esse homem ele formou uma corrente filosófica positivista, né? Aí se você perguntar assim, José Almir, positivismo. Sim, quem quiser me procurar no YouTube, procure José Almir YouTube. Geralmente uns vídeos novos, vocês procurar, vai entender, vai compreender, você vai encontrar. Então ele formou uma corrente filosófica, né? Eu Conte, né? Francisco Conte, um francês, né? Ele formou a corrente filosófica. Aí se você perguntar o que é positivismo, José Almir, para aquele que é desinformado, né, do assunto, que não entende, não gosta muito do assunto, que gosta muito de ver outras coisas, mas é bom a gente ver de uma coisa, um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra, que fica muito informado. O positivismo foi uma linha filosófica que a razão está, a ciência está acima da razão. A ciência está acima de Deus, a ciência está acima da religião. Então, isso que Conte ele leva para a gente entender. Para a gente entender que a ciência que ia moldar, né, a pós-modernidade, aquela coisa toda. E quando ele criou isso, essa linha filosófica positivismo, ele não saberia o que ia acontecer. Como você faz um livro, quando você escreve um livro, você só escreve. Você joga que germinar que se der fruto, tudo bem. Se não der, fazer o quê, né? Então, mas foi o que aconteceu com o Conte. Ele correu, ele viu a linha filosófica dele com relação ao positivismo, o que é positivismo. O positivismo para ele é a ciência além, acima de todas as coisas. E a gente vê como um profeta, né? Um profeta, que o pessoal fala hoje, né? Os profetas, que ele falou e é o que se vê muito hoje, né? Não quer dizer que a religião ela foi abalada. Ela não foi abalada. A religião ela sempre se expandiu. A religião nunca mingou, ela se expandiu. Enquanto tiver humano, existe religião. Então não tem como dizer. Então, enquanto tiver humano, existe ciência. A ciência, existe ciência tecnológica, existe ciência na parte da saúde, existe ciência alimentar, existe ciência em as tampas. Só você procurar não tem ciência. Então, quando ele viu o positivismo, que ele criou o positivismo, ele disse, ó, a ciência, é a ciência que vai dominar. E que a maneira que eu vejo, na minha ótica que eu vi, que eu li que eu li o livro, eu vi que você tinha uma pegada dessa forma. Quando o pensamento ele emergiu, que ele plantou, ele escreveu, mas ele desmanchou mesmo, começou a crescer o pensamento dele, foi no início do século XIX, né?
no final do século XIX ao início do século XX, que começou a corrente filosófica positivista levantar-se. E nesse intervalo que surgiu dois grandes homens, né, que eu botei para ter uma base. Freud, né? Sigmund Freud, do século XIX, quando ele começou já a trabalhar com a linha da psicanalítica, né? Da investigação, né? Da histeria e fora outras coisas. Eu botei só histerias para não ficar longo e para não misturar. Então você vê que só na parte da ciência psicológica humana entrou Freud, né? Um gigante. Trabalhar sobre histeria. Aí depois que ele trabalhou na histeria e no inconsciente. Isso Freud ele trabalhou na histeria e no inconsciente. Aí teve Carl Jung, um suíço, né? Psiquiatra suíço. Esse psiquiatra suíço é criador da psicologia analítica, né? Eles os dois criaram, né? Ninguém sabe quem criou, então misturado essas coisas. Mas eu acho que ele foi mais Carl Jung que criou a psicologia analítica. E eles teve uma fusão, né? De trabalhar os dois juntos, estudar junto para compreender o inconsciente. Só que como Freud conhecia, levou para uma ótica humana do que ele entendia da histeria, da inconsciência, daquela coisa toda, levou parte só da carnal, a parte material. Aí Jung entendeu, não é só isso. Tem alguma coisa além de que isso. O ser humano não é só matéria. Porque o ser humano também é espírito, né? O ser humano é alma. Então, isso é foi uma pegada boa que Jung fez. Não é isso, não é só matéria, não é só as neuroses, não é só os libidos, não, tem alguma coisa. Então os dois juntos, eles chegaram num contexto de dizer o seguinte, não dá para trabalhar junto. Eu penso de uma forma, tu pensa de outra forma, então tu fica no teu canto, eu fico no teu canto. Então você vem entender que mesmo em profissões de pessoas grandes, não cabe. Tem coisas que não cabe, tem coisas que você tem que trabalhar sozinho, tem coisas que você tem que trabalhar sozinho. Porque são grandes demais, não cabem no mesmo espaço. Então você vê que Carl Jung tem a peculiaridade dele que teve, Freud teve, até hoje existe, né, a linha psicanalítica freudiana, tem a linha também psicanalítica de Jung. Então, psiquiatras ele estuda esses dois. Então, nisso tinha o mesmo pensamento de conhecer o inconsciente, né? Todos os dois tinham o mesmo pensamento. O Freud como o Jung, de querer querer conhecer o inconsciente, o que o homem ele esconde, que ele não sabe nem quem ele não sabe nem o que ele quer, entendeu? Então o mundo é um pouco assim, o mundo é perplexo, o mundo é complexo, o mundo não é uma coisa aleatória, o mundo não é uma coisa simples. Nós somos pessoas complexas. Ainda bom que somos complexos, né? Somos complexos. Então, quando eu me entender para investigar o humano, é muita coisa para investigar o humano. O humano ele tem as peculiaridades dele, tem as maneiras de ser, tem as maneiras de
de compreender o mundo, tem a ótica de ver o mundo. Então as pessoas não tentam dizer assim, não, você tem que ser do meu jeito. Aí você causa, como no início de Freud, uma neurose feminina, né? Então é isso. Até a próxima aí, se Deus nos permitir. Valeu.